gracias a todos por estarem acá, por la disponibilidad del tiempo, ¿no? Agradezco mucho por la oportunidad a WEG Argentina y también a ustedes, nuestros clientes, las personas más importantes para nosotros. Y vamos a empezar. Vamos a hablar un poco sobre motorreductores y WEG. Este trabajo sinérgico que estamos haciendo con más fuerza en los últimos años y que ahora ganamos un poco más de fuerza con el trabajo sinérgico entre WEG y WEG Cestari acá en nuestra casa matriz, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el negocio de reductores. WEG hoy está con una estructura de trabajo para reductores por todo el mundo. Para nosotros en Sudamérica está enfocado en Brasil a través de WEG Cestari y WEG Jeremia, que são as duas fábricas ubicadas em Brasil, uma em São Paulo, que é WEG Cestari, outra no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, que seria a fábrica da Jeremia. Las dos são responsáveis por la maior parte de fabricação de los reductores exportados para a Argentina. Então, o que não é produzido e ensamblado por las dos fábricas é enviado por VAT Drive através de um trabalho em conjunto para a linha WCG20, pero 98% de las fabricações e de tudo é hecho em Brasil. E as outras fábricas, as outras plantas que hablamos, né, WEG Billigan e Toledo Gear Motors, são fábricas extraterrias para aplicações em resto do mundo, assim como TRM em Brasil para a parte de turbogeradores, e VAT Drive, que foi também uma compra de WEG para uma maior participação em lo mercado europeu. Vamos falar um pouco mais sobre as três, principalmente, WEG Cestari, Jeremia, um pouquinho de VAT Drive, quando falarmos um pouco mais sobre a linha WCG20, que é uma das linhas que foi desenvolvida em conjunto, em parceria, entre as equipes de engenharia, não? WEG Cestari e WEG Jeremia foram adquiridas por WEG. Em 2012, WEG começou o trabalho para participar do mercado de reductores, e uma das ações foi fazer a compra de WEG Cestari, que é uma empresa brasileira que oferece ao mercado soluções de acionamentos industriais. Sua sede em Monte Alto está no estado de São Paulo e tem uma instalação fabril de 50.000 metros quadrados, não? Acá está toda a parte de fabricação, maquinado, a parte de engenharia de produto, a parte de logística, principalmente a parte de qualidade. Também, em 2016, começou as tratativas com Jeremia para que em 2019, de forma oficial, ela hicesse parte do grupo WEG e agora também unir-se a WEG Cestari como o portfólio de reductores, enandando a nós a possibilidade de vender reductores de um pouco mais baixo custo, a linha sem fim Corona, algumas aplicações especiais para bombeio que a linha Cestari não teria, e assim cerrando a gama de produtos que poderíamos atender a todo o mercado, não? Jeremia está em Bento Gonçalves, que é uma cidade do sul do Brasil, do estado de Rio Grande do Sul, e tem um parque fabril de 15.000 metros quadrados, também formado por uma parte de maquinados, alguma parte de engenharia de produto e principalmente a parte de logística. O que cambiou depois de 2019 é que houve um novo posicionamento de WEG e toda a equipe comercial, a parte de administrativa, a parte de engenharia de aplicação, a parte de propostas, cotizações, gerência, toda esta parte administrativa do negócio está agora ubicado em Jaraguá, onde é a matriz de WEG, e agora conta com toda a estrutura que WEG tem para também dar suporte à parte de reductores, não? Então, foi feita uma grande movimentação, engenheiros, a parte de ventas, a parte de engenharia de aplicação,
toda a parte de fabricação, estratégias, tudo foi feito de forma sinérgica para que WEG também possa expandir mais conhecimento aquilo que a parte de redutores necessita para ter tanto sucesso, tantos buenos resultados, como temos hoje com a parte de motores, ¿no? La misión para WEG Cestari es crecimiento continuo, sustentable, manteniendo la sencillez. La visión es ser referencia como proveedor de accionamientos, suministrando tecnología y soluciones en productos y servicios. O sea, ser una empresa que tiene crecimiento continuo, pero sin agredir al medio ambiente, sin hacer loucuras, como hablamos acá. Estamos hablando de una empresa que tiene la visión de que lo mejor para nuestro cliente es que sea fornecido un producto de calidad, pero también que respete las cuestiones ambientales, las cuestiones del mundo como estamos viviendo hoy, ¿no? E a visão de ser referência como provedor. WEG tem experiência nisto quando hablamos de motores e agora para redutores também temos esta mesma necessidade, ser referência, não? Uma característica muito importante é a estrutura diferenciada. WEG Cestari, em las duas plantas fabriles, tem fundição própria, ou seja, os fundidos, as carcaças são hechas por la própria WEG. O tratamento térmico hecho em las carcaças, os rodeamentos e os engrenamentos, os ejes, é tudo hecho internamente. A parte de retíficas e maquinados é hecho com alguns maquinados que são únicos em todo o Brasil, solo WEG Cestari tem em todo o Brasil, por o suporte, por o tamanho e por as aplicações possíveis. E laboratório de metrologia que hace parte da parte de controle de calidad e de garantizar lo mejor que podemos hacer para nuestro cliente, ¿no? La parte de reductores, esta é uma parte muito importante, ela é dividida em algumas unidades de negócios. Los reductores industriales, que são os reductores involucrados em projetos para aplicações mais pesadas. Los motorreductores, que são reductores de calidade mais alta, com eficiência maior, e também com preço e fechas de entrega, prazos de entrega mais agressivos, pero com custos um pouco mais elevados do que a linha de reductores coroa sem fim, que é uma aplicação mais ligeira para aplicações do dia a dia e com uma tecnologia mais simplificada, não? Também temos a unidade de negócio de peças e de serviços. Hoy, tanto en el mercado interno como también en nuestras sucursales por la América do Sul y el mundo, tenemos varios atendimientos en segmentos por todo el mundo, ¿no? Agroindústria, alimentos y bebidas, papel y celulosa, naval, minería, ingenios, petróleo y gas, metalmecânica, y esto sin hablar de los OEMs y distribuidores. É muito forte nossa participação e as oportunidades que o mercado do mundo, e principalmente de Sudamérica, e hoje, falando a vocês de Argentina, é muito importante. Temos muitas oportunidades para este produto e tenho certeza que para vocês é também uma grande oportunidade de começar e de alavancar, dar mais oportunidades para seus negócios também. Agora, hablando un poco más sobre el portafolio de productos, o portafolio é basicamente dividido em las 3 unidades que eu hablé agora há pouco: industriales, sem fim Corona e linha WCG20, que seria a linha de motorreductores, ¿no? Esta é apenas uma visão general de todas as linhas, de las linhas industriales, de las linhas sem fim Corona e algumas aplicações. Vamos começar falando sobre a linha de menor, um pouco mais simplificada, mais ligeira e de aplicação mais simples, não? Que é a linha sem fim Corona. Hablamos acá como WCR e é uma linha que compreende 25% das aplicações generais e a demanda corresponde a 25% do volume de motores. Isso é para ter uma ideia de como estes reductores, que são compactos, pero também
robustos, que têm um desenho ligeiro e que possuem um rango de relações maior, que nos oferecem rátios de 7,5 hasta 1:100, capacidades de potência transmitida 0,16 hasta 15 HP, um torsor de 25 a 1900 Nm, e uma tecnologia já consolidada em fabricação, desenvolvimento, aplicação de materiais de alta qualidade. Este é o reductor mais simplificado e que mais vemos em el mercado, ¿no? Há muita competência para estes casos, pero uma vantagem que nós temos seria nossa calidad, principalmente por ter este conhecimento e esta tecnologia já consolidada. A parte que agora, por fazermos parte do Grupo WEG, hablamos de produtos hechos com selo WEG, ou seja, certificação e calidad, com selo WEG, baixo nível de ruído. Uma outra grande vantagem da linha é a capacidade de suportar sobrecargas pontuais. Então, normalmente são aplicações simples, pero quando tem algum problema, eles têm a capacidade de ter suportar alguma sobrecarga sem rotar, não? Requer mínimo espaço para instalação, larga vida útil de operação, elevada confiabilidade e várias configurações disponíveis, não? Tem uma característica de ser uma carcaça selada, então não há posição de montagem, então você pode fazer a montagem em qualquer posição da caja, que é algo que possibilita flexibilidade. Agora também trabalhamos com possibilidades de bridas que podem facilitar o ensamble de outros motores, de cambiar um motor, uma potência, a parte de salida também. E então é uma linha que trabalha com baixo custo, alta rotatividade, porque é de trabalho rápido, não há muita manutenção, não há muito mantenimento. Na verdade, quando se rota, quando se há um problema, normalmente se cambia o reductor, suministra por um outro. Então, é uma linha que tem como a principal característica, talvez, as carcaças de alumínio, que são o rango de trabalho mais utilizado. E tem uma característica estratégica muito importante. É um reductor de distribuição. É um redutor que tem que ter estoque, porque é um redutor que trabalhamos com prazos mais rápidos, mais ligeiros para atender ao ponto do mercado, não? Então, é um redutor que tenho certeza que há utilização e há muitas oportunidades para vocês, não? Alguns dados importantes quando falamos da linha sem fim Corona. Por exemplo, vamos selecionar um redutor. Estou em uma aplicação, estou em um cliente, estou em um OEM. Eu sou o cliente, eu quero saber o que eu tenho que levantar de informação para enviar a nossa sucursal para solicitar a cotização. E acá eu tenho uma pequena amostra e depois vou enviar este manuscrito, que é algo que hicimos para dar um material de apoio para as sucursales, para alguns distribuidores, e que é livre para enviar, então vou disponibilizar e depois podemos enviar a todos, não? Que seria saber qual par torsor, o torque requerido para a máquina, a velocidade de rotação em eje de entrada, que seria a alta velocidade, não? Seria normalmente utilizamos a rotação do motor, não? Porque é o motor que vai ser o acionamento, pero podemos ter uma polia, podemos ter uma correia, uma cadena, algo assim, e fazer alguma redução. Então, a velocidade de entrada normalmente utilizamos de motor ou então la informada através das aplicações da máquina, não? A velocidade de rotação do eje de salida, que seria de baixa velocidade, e maior torque, que seria o N2, que é aqui velocidade, o reductor irá propor a velocidade, não? Então, aqui velocidade, a máquina necessita de la velocidade. A potência transmitida por el reductor e necessária para a operação, na verdade, se é um motor operando, qual é a potência do motor em kilowatts ou HP. E o fator de serviço para a aplicação seria arriba de 1 é o mínimo que se utiliza, pero para algumas aplicações até 0,9 é possível, pero lo ideal é entre 1,0 hasta 1,5.
para esta línea de producto estamos trabajando de forma muy buena. Las principales aplicaciones que vemos en el mercado para estos reductores son las máquinas para la industria alimenticia, cintas transportadoras, movimentadores de mercaderias, agitadores de baja viscosidad, sem fim transportadores, alimentadores de pollos, ascensor de cargas. Son aplicaciones que às vezes tienen un poco más de complexidad, pero también vemos mucho en cosas del día a día, ¿no? Pequenas cintas transportadoras, movimentadores de pescados, algunos tubos de refrigeración, ventiladores. Normalmente son aplicaciones más simples y con valor agregado menor, ¿no? Los accesorios principales para las líneas, como un conocimiento para ustedes, serían las opciones de entrada, ou com punta de eje sólido, sem fio integral, que seria quando não temos um motor ensamblado, e sim um eje para hacerlo na transmissão, através de uma polia ou uma correia. Ou então, com brida compacta del motor, que seria uma brida para a aplicação del motor. Este normalmente utiliza-se uma opção IEC, de acordo com a carcaça del motor, carcaça motor 63, carcaça motor 71, para que seja totalmente compatível com os motores VEG de la linha W12, de la linha W22, de acordo com a aplicação, ¿no? Opções de salida, temos o eje de salida sólido, eje de salida basado, e como acessórios, os pies de fixação, que seria a imagem que temos à la derecha, arriba e também em la parte esquerda abaixo, a fixação direto em la carcaça, ou então na brida de fixação, que seria uma brida em la salida para fixação normalmente em uma posição vertical, ou então o braço de torsión, o braço torsor, que é a imagem do reductor que está pintado de gris al centro, ¿no? Que sería un brazo para absorber pequeñas vibraciones, pequeños desalinamientos, que tiene aplicación principalmente cuando pendulares, ¿no? Cuando están fixos en la máquina por la estructura. Acá trajo algunos ejemplos de aplicación. Alguns agitadores em indústria cerâmica, limpeza de cinzas em caldeira, acionamento de misturadores. Veja, acá temos uma aplicação com uma polea para ver que é possível fazer desta forma quando o motor não está alinhado com o reductor, e às vezes também há uma redução já nesta primeira parte de poleas e transmite para o redutor. Não é o mais indicado por conta da perda de eficiência, não? Pero a linha sem fim Corona não é exatamente uma linha enfocada em eficiência, então normalmente não há grande problema. Sem fim transportadores, abaixo é possível ver algumas imagens de roscas transportadoras, não? E cintas transportadoras. Esta é alguns exemplos de apresentações de parte de sem fim Corona, pero como falei hasta agora, é a aplicação mais utilizada e mais vista em el mercado. Então, creio que vocês vão ver muito, e sempre que houver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, entre em contato com a sucursal, com o distribuidor, que com certeza poderemos ajudá-los. Este caso, normalmente, a cotização é mais simples e ligeira, porque é mais rápida, porque hablamos de poucas informações, ¿no? É a redução, a potência de entrada, o tipo de ensamble, se vai ser uma montagem com motor, se tem eje sólido na salida ou não, é muito mais visual. Muitas vezes, só uma foto, a imagem de la plaqueta, de la tarjeta, né, do redutor, ou então a informação de la rotação de salida que você necessita, já é possível fazer a cotização. Então, é mais rápido, mais simples, não? Agora, vamos ao próximo produto. Falaremos de los motorreductores de la linha WCG20. Eu les invito agora a acompanhar comigo vídeo que vou passar a vocês, mostrando a linha WCG20, a linha que hoje temos como principal característica
competitividad con lo principal competidor del mercado, que yo creo que ustedes van ver y ver que es un producto estupendo, ¿no? Essa linha ortogonal, 90 grados, a linha coaxial, colinear, e a linha paralelo, de ejes paralelos, ou pendular também, muito conhecida, não? Este es un punto muy importante, los dimensionales compatibles con las principales competencias del mercado, ¿no? Accesorios de acuerdo con las mayores aplicaciones del mercado también. Toda a calidad del motor bag, todas las posibilidades que el motor bag trae y de los equipos bag, inversores, convertidores, bag scan, hay muchas posibilidades. Frenos com palanca de destravamento, encoder, ventilação forçada. Este es nuestro producto, lo WCG20, hecho para realmente hacer competitividad principalmente con las principales competencias del mercado. Este proyecto fue desarrollado en conjunto con la ingeniería de Batdrive en Europa, entonces es un proyecto mundial. Ele vale para las aplicaciones hechas acá en Brasil, hechas en Argentina, hechas en Estados Unidos, hechas en la Europa. Entonces, es una gran fuerza porque cuando lo OEM, lo fabricante de máquinas, pone nuestro producto en su máquina, va a tener certeza que cualquier lugar del mundo haberá una reposición que seguirá la misma característica técnica de fixación y tudo más. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? Voy a hacer aquí. O WCG20 tiene un tripé muy importante para su existencia, ¿no? Preço competitivo, alta calidad y menor tiempo de entrega. É o que nuestra competencia exige que nós tengamos también para podermos estar en el mercado, ¿no? El precio competitivo
llegamos a través de nuevos diseños elaborados con alta tecnología para cajas de aluminio inyectado y fundición propia, ¿no? Entonces, el desarrollo de la tecnología en conjunto con Europa, en conjunto con la Ingeniería Brasil, Ingeniería BEC, nos permitió tener este precio competitivo. Alta calidad está relacionada a nuestra gran inversión en maquinaria para mecanizado en ingeniería, o sea, los investimentos hechos en la fábrica y en las mejorías continuas que son hechas desde que WEG adquirió Cestar y Renemi, ¿no? E menor tempo de entrega através de componentes disponíveis em estoque e linha de ensamble optimizada, ¿no? WEG é uma empresa ejemplo en el mundo entero por su organización. Entonces, los reductores están ahora aprovechando lo máximo posible para que también podamos tener la misma organización y la misma agilidad en nuestras estrategias de fabricación para que el tiempo de entrega possa también ser reducido, ¿no? Muy importante. Mas, no fim, por que WCG20, né? Por que utilizar um WCG20? Neste reductor, estamos falando de alto rendimento. Então, ao contrário do sem fim Corona que hablamos há pouco, este caso já está dentro de las principais normas de calidad e alto rendimento do mundo, ¿no? Então, acá hablamos de uma eficiência energética, uma eficiência de trabalho mecânico que vai desde 92, 93% hasta 96% de lo torque, de la energía aplicada en la entrada, que es aprovechada en su salida, ¿no? Entonces, son reductores de alto rendimiento. Desarrollo de la línea hecho por las ingenierías de Austria y Brasil. Reductores intercambiables, plataforma mundial, este es algo muy importante. Bajo nivel de ruido, menor generación de calor. Lubrificação optimizada, estes três itens, que é baixo nível de ruído, menor geração de calor e lubrificação optimizada, estão involucradas juntos com a parte de desenvolvimento tecnológico, principalmente da parte de carcaças, da parte de maquinados especiais e da fundição própria. A carcaça em alumínio injetado para os tamanhos mais pequenos, que contribuem para a diminuição do peso. Para OEMs é muito importante porque temos conjuntos mais leves, não? E dentro destas características, dentro de los reductores que falei a vocês, eu vou falar um pouquinho de cada de ellos, não? Por exemplo, o coaxial, que seria o reductor com o eje de salida principalmente concêntrico com o motor, não? Seria colinear, como falamos. Era um reductor que vai hasta 50 Nm hasta 18.000 Nm, possibilita ensamble de potências de motor de 0,16 HP hasta 75 HP e nos fornecem ratio, uma redução desde 2,44 quanto a hasta 22.000 a 22.000. Então, as possibilidades para o ensamble são muito grandes. É item com muita utilização em bombas, em la parte de bombeo principalmente. Então, são reductores que temos boa resposta dos clientes, do mercado, e que já estamos tendo maior sucesso em las aplicações. A linha Vertimax, que seria os ejes paralelos, vemos muito em grúas, em movimentadores, em algumas minerias. Hablamos também de rango de torque de par hasta 130, desde 130 hasta 18.000 Nm. Hablamos de reductores que vão também hasta 75 HP de potência e rango de ratio hasta 25.000. Então, também nos permite uma grande flexibilidade e possibilidades de fazer o ensamble e a montagem com várias opções, ¿no? De 2 hasta 4 etapas que nos permitem fazer as configurações de las engrenagens para chegar a estes ratios, ¿no? E ejes de salida, huecos ou sólidos hasta 120 milímetros.
Y por fin, lo Conimax, que sería lo reductor 90 grados, ¿no? Lo reductor ortogonal para aplicaciones también mucho visto en la minería y en algunos transportadores, la parte cuando tenemos un problema de espacio y no se puede adentrar para dentro de la máquina o del corredor, entonces lo reductor fica hecho al curso de la máquina, nos fornece lo mismo rango de torque hasta 18.000 Nm, va hasta 14.000 en la reducción, en las rachas, y una potencia de 75 HP. Una característica importante que yo no hablé en los otros dos, pero voy a hablar acá, es que las carcasas más chicas, hasta 600 Nm, son hechas de aluminio y posibilitan la montaje, o ensamble con motores também de aluminio, de la línea tipo 1 multimontaje que WEG também fornece. Então, é possível fazer um conjunto de montagem hasta carcassa 132 del motor, se eu não me equivoco. É possível fazer uma montagem optimizada para ter um redutor mais ligero e que vai impactar menos em el peso da máquina e tudo mais. É muito interessante e foi uma grande vitória para nosso produto em relação à competência. E nos outros dois, deixa eu regressar rapidamente acá, também o torque que separa as carcaças é de 60 Nm, não? Então, vai cambiar pouco, de 0,2 a 0,5 e o coaxial do 0,0 a 0,6. Mas sempre considerando o torque de 600 Nm. Hasta 600 Nm é possível fazer o fornecimento com carcaça de alumínio. Hablando um pouco sobre os dados técnicos e os acessórios disponíveis, o coaxial tem a possibilidade de fazer o ensamble com pés, com patas, e também com bridas de salida, que seria a forma de fixação quando temos uma aplicação vertical, por exemplo, e os pés quando temos uma bomba, um bombeio. O Vertimax nos oferece opções de montagem com eje basado, que seria o eco, eje sólido, ou então com brida de salida. Também há a opção W-Lock e disco de contração e braço de torção, que são as aplicações para ejes huecos e que oferecem a mesma qualidade e as mesmas opções que os principais concorrentes, não? E da linha Conimax, o único diferente que eu creio é o disco de contração e braço de torção, que também é o mesmo que tem por Vertimax, W-Lock, brida de salida, eje sólido e eje basado. Neste caso, tanto do Conimax quanto do Vertimax, a fixação pode ser feita na própria carcaça e não há necessidade de patas ou alguma item a mais, né? A própria carcaça é a fixação. Um ponto muito importante da linha WCG20 é o adaptador IEC, que é um desenvolvimento hecho principalmente para o mercado América do Sul, de Sudamérica, que é a possibilidade de fornecer o reductor com a brida IEC, a mesma brida que os motores W22 estándar utilizam. Então, é uma tecnologia mais eficiente e muito mais flexível para as aplicações. Então, é possível ter algumas configurações de redutores que podem ser ensamblados com alguns motores independente da carcaça de la brida, né? Basta cambiar na brida, você pode fazer já um câmbio de potência de motores, utilização de algum tipo de acople diferente. Então, é possível fazer mais montagens e mais flexibilidade através de este adaptador IEC. É algo que nosso principal competidor não tem e que, de certa forma, prende o cliente a comprar seu motor e não há possibilidade de fazer nenhuma outra coisa. Se por acaso haver uma rota, se haver um problema em la aplicação, você não tem como fazer o câmbio solo de uma parte ou solo de outra, porque normalmente você tem que comprar o conjunto inteiro, não? E nossa opção já les dá a possibilidade de fazer o câmbio solo do redutor, solo do motor, comprar o motor
de um distribuidor autorizado ou até mesmo de la sucursal. É possível utilizar, às vezes, um motor que esteja em seu estoque, porque para um atendimento em emergência. Então, les dá mais flexibilidade. Um outro ponto importante é a modularidade, que principalmente a pré-etapa nos fornece, não? Que seria formas de multiplicar hasta 3 vezes a redução. Ou seja, se um redutor é 1 para 100, você utiliza na pré-etapa, ele estará trabalhando 1 para 300. É assim que chegamos às reduções de 20.000, de 25.000, de 18.000, como falei há pouco, não? E principalmente por ser um dispositivo modular e compacto, não há uma ocupação de muito espaço e nem agrega muito peso ao equipo, não? Um pouquinho mais sobre as principais diferenças do produto, não? A fixação doble lock, que é uma fixação que utiliza chaveteiro, buchões cônicos e tem um custo-benefício muito bueno porque é mais simples de fazer a montagem e a desmontagem de um eje sem ter que fazer, principalmente quando temos um ambiente mais agressivo que pode ser algum tipo de problema para a aplicação, não? Os principais benefícios para o cliente de la linha WCG20 são as dimensões de instalação ajustados com o mercado, reemplazos sem cambiar fixações de la máquina, né? Por ter esta plataforma mundial, é possível utilizá-lo no lugar de los principais competidores. A parte de design moderno de las carcaças com uma menor temperatura externa, menor peso, facilidade para limpá-lo devido a seu design. É algo que os sistemas computacionais utilizados nos garantizaram e nos dão agora mais oportunidade de ventas e de competitividade. O rango de reduções através de uma geometria de las engrenagens optimizada, mais de 100 opções de relação de transmissão, é uma grande oportunidade de aplicações que às vezes é possível, por exemplo, utilizar um redutor de menor tamanho porque há mais possibilidades de reduções do que a competência, por exemplo. Então, são reduções de custo. E, por fim, um volume de aceite optimizado, maior período de tempo sem mantenimento, não? Então, são redutores que têm uma estrutura interna optimizada, que facilitam a lubrificação, a autolubrificação, e que possibilitam uma maior utilização sem mantenimento, não? Apenas uma observação em comparação à principal competência do mercado. O WEG tem uma grande qualidade na parte de opção de reduções, principalmente quando miramos de la parte de 30, 40 adelante, estamos arriba de nossa competência. A parte de nível de ruído também estamos melhores que nossa competência. A parte de carcaça de alumínio enretado, temos bueno desempenho quando evaluamos principalmente de las carcaças arriba de 150 Nm e a intercambiabilidade que é praticamente de 100%, não? Agora só algumas imagens de aplicações também para uma visualização. Pontes e gruas, transportadores, mescladores, ascensores. É possível ver acá reductores em ponte-gruas de ejes paralelos, coaxiales em la parte de, desculpe, não é coaxiales, ortogonales em la parte de transportadores, ejes paralelos nos mescladores. Nos ascensores não é visível acá, mas são também ortogonales. A parte de bombeo através de reductores coaxiales, alguns tornillos e transportadores helicoidales, cintas transportadoras, movimentadores de mercadorias, ascensores de carrilhones, são muitas as aplicações deles de agro, mineria, automotiva, industrial, então há muitas oportunidades. Agora, para adentrar na última parte de los reductores, vamos falar pouquinho sobre o redutor industrial. Vou fazer uma apresentação também de um vídeo muito interessante sobre a linha WCG50, que é a linha atual, o lançamento de WEG de los últimos anos e que está agora ganhando mais espaço no mercado e que eu creio que é a que vai ter com certeza maior impacto no mercado para os próximos anos.
reductores industriais têm uma característica de serem muito mais engenheirados, aplicações com mais um trabalho de mais tempo, normalmente nos exigem mais atenção, trabalho mais próximo da engenharia, são projetos normalmente, não? Esta é uma das diferenças principais quando miramos, por exemplo, a linha Sem Fim Corona, que é rápida, ligeira, de estoque rápido. Este é um produto que não há como ter estoque, na verdade. Você hace a montagem, o ensamble e as características de acordo com a aplicação. É óbvio, você terá peças de reposição e tudo mais, pero são produtos de maior engenharia, não? Há uma alta gama de acessórios também competitivos e compatíveis com o que há de mais importante no mercado. As opções de montagem. Disposição de los ejes. Este é um redutor que tem muita força, modular em seu projeto, singular em seu desempenho. É a forma como falamos dele. Vou cerrá-lo aqui. Vale. O redutor WCG50, o redutor industrial, é um redutor que tem a possibilidade de disposição de eje paralelo ortogonal ou ortogonal superior, que seriam as montagens que apareceram no vídeo, como vocês viram. Números de etapas 2, 3 e 4. Relações de transmissão de 6,3 hasta 450. E eje de salida maciço, o eco com nero e o eco com disco de contração. Fixação por carcaça, braço de torção, brida. São as características principais, só uma rápida verificação. Acá. A outra linha que teníamos hasta agora seria Elimax. A Elimax é a principal linha que foi desenvolvida por Cestari hasta muitos anos, desde o início do trabalho de Cestari, né, com a linha industrial singular. Agora, se eu não me equivoco, foi em 98, o Elimax adentrou no mercado. Em 2012 houve uma revitalização das linhas e agora estamos cambiando para a linha WCG50. A linha Elimax não está em phase out, não está fora de linha, porque os reductores de um estágio ainda são utilizados da linha Elimax e também para algumas aplicações de maior porte, que vão a maior torque. Eu posso mostrar a vocês neste gráfico agora. A linha Elimax trabalha desde 2.300 Nm hasta 500.000 Nm. Então, é um rango de torque muito alto e que vai de 1 a 4 etapas. Então, é um reductor muito robusto, fuerte para aplicações pesadas. A linha WCG50 vai de 22.000 Nm, começando, hasta agora já chegamos a 178.000 Nm. Então, veja que o rango, há uma pequena diferença, os mais chicos, de 2,3 hasta 18, 20, 21 kN, temos que utilizar a linha Elimax. Arriba disto, já podemos utilizar a linha WCG50 hasta 200.000 Nm, que seria a linha W16. E depois disto, para as linhas ainda maiores, que principalmente na parte de movimentações de molinos de bolas, a parte de alimentadores de canha, na parte de açúcar. Então, é visto muitas aplicações aí com 300, 400.000 Nm, 350.000 Nm. E para estes, ainda utilizamos a linha
Elimax. Ya está en desarrollo y probablemente hasta el fin de año ya debemos tener un nuevo lanzamiento de la línea W hasta 23, que va ya llegar al máximo del torque que tenemos en la línea. En lo próximo slide es posible ver acá. Este es un cuadro que me gusta porque ele mostra los principales concorrentes y cómo es la distribución de torque de ellos, ¿no? Vea que en la línea Elimax teníamos algunos vacíos acá que nos dejaba às vezes fora de la competencia, ¿no? Fuera de la competitividad, porque el cliente había un reductor más cerca do que el cliente precisaba. Para nosotros, o era chico o era muy grande y el precio ficava fuera. Agora, com a linha WSG50, devido à engenharia hecha, o maior escalonamento de torque, mais tamanhos de redutores disponíveis, podemos oferecer uma gama maior de torque e atender de uma faixa de atendimento basicamente idêntico ou hasta melhor que nossos principais concorrentes, ¿no? As principais características que eu gostaria de falar a vocês são as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidales, né, as normas de sotiocromo molibdênio, que é algo muito importante para a aplicação, os flancos de los dentes cementados e retificados, hechos todos em Brasil, em nossa fábrica, então é uma produção nossa. Isto também é algo que impacta, principalmente quando falamos de fecha de entrega de los reductores industriales de la competencia, porque nosotros tenemos esta producción dentro de casa. O engrenado cônico com também a mesma calidad e principalmente com a utilização devido aos desenvolvimentos hechos com a linha coaxial. A linha agora do WSG50 já conta com os mesmos pares cônicos que nos dão uma competitividade muito grande e nos permitem ser mais rápidos em las respostas, não? Um pouquinho sobre as carcaças, o estudo hecho e toda a parte de que o desenvolvimento com softwares de última geração. Este é o primeiro projeto que é 100% bag mais bag cestário, não? A linha WSG20 tem BatDrive como uma participante, não? Este caso acá é um projeto 100% bag cestário. Então, há toda a estrutura VEG, toda a parte de tecnologia, toda a parte de análise já utilizada para os motores, aqui aplicado para os redutores. Isso genera uma optimização de massa, redução de volume, aceite e melhor capacidade térmica, não? A visualização de algumas das principais acessórios, não? A parte de la carcaça, que como foi falado agora, a otimização de la carcaça hace a possibilidade de cambiar a forma de montagem e de ensamble e de montagem em el equipo, não? As várias posições de montagem, sem cambiar a carcaça. Então, a produtividade é melhor, porque hace a carcaça e posso utilizar a posição de montagem de acordo com o que o cliente vai necessitar. Então, me dá mais flexibilidade. O braço de torção robusto para aplicação em que há pendularidade. Nós temos também sistemas de resistências de acalentamento, que seria acalentamento quando há trabalho em temperaturas mais baixas, e também sistema de enfriamento, tanto ar, água quanto ar aceite, com sistemas de bombeio, lubrificação forçada, sistemas de anti-retorno, anti-regresso, como nós falamos acá, aplicações de ventilações em la entrada através de bridas, com ventilador para ser la ventilação. Então, é um projeto mais compacto e que também está de acordo com que as principais competências do mercado põem em jogo, não? E só para ajustar em este ponto, também temos os acoplamentos elásticos e acoplamentos rígidos, que normalmente estão involucrados nesses fornecimentos de redutores industriais e desse tamanho. Então, eu creio que é importante ter em conta que é possível fazer este fornecimento já maquinado, já ensamblado. Não é um foco agora neste treinamento, pero temos esta possibilidade. Sempre que vocês necessitarem, podem entrar em contato com a sucursal e hacemos. O melhor é o fornecimento em conjunto com o redutor. Só como partes de peça, só como acoplamento, às vezes é um pouco mais
difícil por la questão de, às vezes, não ser tão prático para o fornecimento quanto é para o ensamble, montagem e entrega de um conjunto completo. Só para algumas observações, alguns cases, não? A aplicação de um WCR 5008 de 2 estágios, foi fornecido com 2 acoples, entrada e salida, e também com giro lento, ou seja, um sistema para hacer a movimentação do equipo quando o reductor principal, a redução principal estiver desativada. Por exemplo, temos um molino de bolas que há necessidade de fazer um giro lento quando há uma manutenção. Então, é utilizado um acople eletromecânico que hace o desacople do motor principal e, através do giro lento, se aciona para fazer algum giro, alguma movimentação, reposicionamento, algo nesse sentido, não? Então, é algo bem interessante para aplicações mais robustas, não? Acá uma aplicação de KSB para um sistema de bombeio que utilizava um sistema de radiador, um trocador aire e óleo. E também tem um sistema de bombeio para lubrificação forçada, né, do redutor. Este é um caso que é um Elimax E40, que foi feito 4 unidades para fornecimento ainda em 2022. Acá uma imagem renderizada de um E23 similar, era para o mesmo cliente, pero para uma aplicação menor. Então, sistema de bombeio para lubrificação forçada, acoples, entrada e salida, e sistema de refrigeração, de acalentamento através de radiador, trocador a óleo, né? Na outra aplicação, Metsu Altitech, sistema de bombeio, também 2 E32 e um E28, também são Elimac, fornecidos com um sistema de sílica para a parte de respiro e filtro, eje de entrada, não, salida, com um acople especial, sistema PT100 para análise de temperatura de aceite, termorresistência, não? Válvula globo, vareta de aceite, e mais sensores de vibração em los 2 mancales para que se garantisse a aplicação e a vida útil de los rodamientos, ¿no? Aqui só na imagem de los 2 reductores que foram hablados agora há pouco, ¿no? 2 E28 e um E32. E por fim, um Manto Verde SA, um transportador, são 2 WCR5011, com uma ventilação na entrada para a aplicação, né, eje sólido de entrada e uma ventilação para tocar, Gear Scan aplicado, né, o VEG Scan, para fazer o monitoramento do reductor, fazer a leitura da vibração, do calentamento, do aceite, e tudo que é possível, o filtro trap. Então, é uma aplicação com sensor de temperatura e na salida também. Então, é uma aplicação completa, não? Aqui algumas imagens para que vocês possam visualizar também, aplicações em cristalizadores, molino de bolas, metalúrgica, a parte de refinamento e transporte. Acá creio que eu não me recordo, acá há um transportador de canha. E depois de falar de los reductores industriais, nós também podemos falar um pouquinho, só para conhecimento, de los reductores personalizados, ¿no? É possível fazer alguns reductores personalizados, como para torre de enfriamento, que há um projeto já hecho, extrusora, que há um projeto hecho, com mancalização especial, pivô de riego, que é algo aplicado principalmente na parte de agronegócio e na parte de agropecuária, para a parte de irrigamento, não? Alguns casos de reductores que necessitam ser totalmente intercambiáveis com motores muito antigos, por exemplo, reductores muito antigos, não? E é hecha a carcaça em aço usinado e soldado de acordo com as dimensões que necessitam. Então, normalmente é possível fazer praticamente 100% de compatibilidade com as medidas de la aplicação que você tem em campo, não? Acá um exemplo de laminador que foi hecha especialmente para ter os ejes de salida acá, 3 ejes de salida
en cada uno de los engrenamientos, ¿no? Entonces, como hablamos em Brasil, o céu é o limite. Então, há muitas possibilidades. É óbvio que nesta parte também se agrega um preço mais alto, há uma engenharia, fechas de entrega, não é algo estándar, não? São produtos especiais. Reductores de ortogonales para aplicação em turbogerador, alguns reductores maiores, com tamanhos que ultrapassam a altura do E65, que é o maior que temos hoje, com dupla salida sólida de eje para aplicação em laminador. Então, são muitas aplicações especiais, personalizadas, customizadas. Então, se há algo assim em seu mercado, em suas aplicações, também podem trazer a nós que vamos evaluar. Por fim, falando de la parte do quarto ponto de nossas unidades, temos também a parte de assistência técnica para dar suporte a vocês. Hablamos aqui principalmente de uma mão de obra especializada para estar com vocês em la ponta, em el mercado, em el cliente, em la aplicação mais complicada. Houve problema acá, eu tenho que ter uma posição da fábrica. Há possibilidade de enviarmos um técnico e, através desse técnico, fazer as medições, fazer repotencialização de algum redutor, fazer uma nova configuração e evaluar os problemas e as aplicações. Então, esta mão de obra, esse serviço especializado, experto, é muito importante para que vocês tenham também confiança e, principalmente, suporte sempre que necessitarem, não? Vocês podem utilizar nossa sucursal sempre como uma ferramenta de consulta, e nós também estaremos sempre à disposição. Eu estarei sempre à disposição. Podemos fazer videochamadas quando necessário para verificar uma aplicação em loco, sempre que possível também visitas em loco. É muito importante, não? Este é um serviço que também temos. Por fim, falando um pouquinho só da parte de controle dimensional, controle de qualidade, são os equipamentos que temos hoje, que também são equipamentos que poucos fabricantes do Brasil hoje têm, que é a parte de controle de qualidade de engrenagem helicoidal, com um equipo alemão, Klingenberg. Temos também análises dimensionais para a parte de controle de qualidade de las carcaças e de los redutores. Análises de materiais para ver como está a parte de fundição, a parte de usinaje, a parte de tratamento térmico, e principalmente a parte de certificados de qualidade, não? Porque isto é muito importante para embasar nossa qualidade. Estamos certificados, atendemos as principais certificações do mundo. E para redutores, acá em Brasil temos muito forte a parte de Petrobras e estamos 100% atendendo às aplicações. E aqui eu também chamo atenção a um ponto. Normalmente é possível fazer uma montagem compatível com o motor. Quando vocês têm um motor W-Mining, um motor no-back, um motor à prova de explosão, então é possível fazer a montagem de um redutor que seja o mais próximo possível da mesma referência técnica que tem o motor. A prova de explosão do redutor, não existe redutor à prova de explosão, mas existem detalhes e acessórios que utilizamos para que o redutor não seja um problema para a parte de faíscas e de riscos de fogo e tudo mais. Para aplicação mining se utiliza uma pintura especial, algumas vedações especiais, então são muitas as oportunidades. Isto só lhe chama atenção a vocês porque é algo que para motores é mais normal, mas para redutores também podemos oferecer. Bom, eu creio que era isto que eu tinha a mostrar a vocês. Espero que vocês possam ter aproveitado